Eu quero estar em tua vida, cuidar de ti, te dar todo o meu amor, compartilhar contigo do teu dia a dia, viver contigo, participar de tua alegria. Vou te consolar na tristeza e na dor e transformar todo teu interior. Vou te consolar na tristeza e na dor e transformar todo teu interior. Se tu estás árido como um deserto, enfraquecido, minado na tua fé, se me evocas, sempre vou estar por perto. Busque a mim, sou teu amigo certo. Vou te consolar na tristeza e na dor e transformar todo teu interior. Vou te consolar na tristeza e na dor e transformar todo teu interior. Quero fazer de ti criatura nova. Quero dizer que meu espírito renova. Renova teu ser, é só conviver comigo, experimentar, sou teu melhor amigo. Vou te consolar na tristeza e na dor e transformar todo teu interior. Vou te consolar na tristeza e na dor e transformar todo teu interior. Muito boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui numa live, hoje especialmente para tratar de um assunto que faz parte do nosso cotidiano, principalmente no nosso cotidiano moderno, também no âmbito religioso. Então, para nos ajudar nesse diálogo, para melhor compreender, vai partilhar um diálogo bem aberto e espontâneo com um grande amigo meu, o professor José Braga, né? Ele é torcedor do Fortaleza, ele é do Ceará e hoje mora em Salvador. Ele é diretor de pastoral do Colégio Marista Patamares e é mestrando em educação e é professor na área de ciências da religião da Unisal, também em Salvador. Quero até, ele por sinal já está presente, mandou uma saudação aí. E a todos que me acompanham, essa live hoje vai demorar um pouquinho, vai ser muito proveitosa, vai ser uma partilha muito boa. Como a gente fala de fake news, a gente também vem à mente sobre boatos, sobre mentiras, sobre aquilo que não é verdade, que é divulgado. E como eu sempre inicio esse momento de live espiritual com a palavra, e até iluminado pela intuição de José Braga, que a gente conversou ontem, ele me citou um contexto bem interessante presente na Sagrada Escritura, que o contexto é sobre a ressurreição, da qual ainda estamos vivendo o período pascal. Veja só, é do evangelista, tiramos do evangelista Mateus, capítulo 28. Vamos prestar atenção. Passado o sábado, ao despontar a aurora do primeiro dia da semana, Maria Madalena, com a outra Maria, foram examinar o sepulcro. Sobreveio um forte tremor, pois o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e fez rodar a pedra, sentando-se em cima. Seu aspecto era de relâmpago, e sua veste branca como a neve. Os que montavam guarda começaram a tremer de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não temais, sei que buscais a Jesus o crucificado. Não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Aproximai-vos para ver o lugar em que jazia. Depois
Ide correndo a anunciar aos discípulos que ele ressuscitou, irá à frente para a Galiléia. Lá o vereis, esta é a minha mensagem. Afastaram-se depressa do sepulcro, cheios de medo e alegria, e correram para dar a notícia aos discípulos. Jesus saiu ao seu encontro e lhes disse: Alegrai-vos. Elas se aproximaram, abraçaram seus pés e se prostraram diante dele. Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia, onde me verão. Enquanto elas caminhavam, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos sumos sacerdotes tudo o que acontecera. Estes se reuniram para deliberar com os senadores e ofereceram aos soldados uma boa soma, recomendando-lhes: Dizei que de noite, enquanto dormieis, os discípulos chegaram e roubaram o cadáver. Se a notícia chegar aos ouvidos do governador, nós o tranquilizaremos para que não vos castigue. Eles aceitaram o dinheiro e seguiram as instruções recebidas. Assim se espalhou esse boato entre os judeus até hoje. Percebem que diante de um mesmo fato, teve alguns que receberam a notícia e aqueles que presenciaram. A postura foi muito diferente entre as mulheres que anunciaram e os soldados que se deixaram subornar para proliferar um boato. E segundo o texto, que ficava esse boato entre os judeus até o presente momento. Percebem como essa realidade se faz presente quando, na verdade, se esconde aquilo que é verdade. O boato transmitido sempre tem algum objetivo. Ele nunca vem por acaso. Ele sempre tem um objetivo. Mas é verdade que, no nosso contexto, se algo foi globalizado, foi a comunicação. Nunca se pôde comunicar tanto e nunca a comunicação teve tanta velocidade. Isso traz tantos benefícios, mas também tantos perigos e tantas coisas ruins. Assim, surge a temática do fake news, que é propagado por gente até considerada boa. E pessoas que mesmo a gente conhecendo e sabendo que são pessoas boas, no nosso convívio, que nós queremos bem, disseminam informações que não são verdades. E tem pessoas que disseminam sem ter muita consciência. Mas curiosamente falando, e eu digo isso como religioso, como padre, tantas informações disseminadas em grupos religiosos, como grupos religiosos tão propensos a divulgar o que é notícia falsa. Para nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre esse fenômeno, então eu chamo agora José Braga. José Braga, que por sinal já está conosco. E vamos lá, José Braga. Vamos te encontrar aqui, pronto. Na fé e na raça. José Braga é casado, tem 2 filhos lindos e aqui está conosco. Então, eis o homem, pessoal. José Braga, boa noite. E que bom você ter aceitado o meu convite. Boa noite, Padre Maciel. Me escutam bem? Muito bem. Muito obrigado pelo convite. Desde agora eu quero já avisar que Guilherme, que é meu filho mais novo, ele está solto na casa. Se vocês ouvirem algum ruído, é ele que está brincando, ele está fazendo de conta que ele é um super-herói, alguma coisa do tipo. A gente está em casa em quarentena desde 18 de março, praticamente saindo só para supermercado ou farmácia. E, enfim, estamos compartilhando desse mesmo contexto e fiquem todos em casa. Muito bem.
Braga, é como eu chamo o José Braga. Braga, nos diga aí o que é fake news. Padre, acho que você foi feliz, né, fazendo a memória do texto bíblico, do boato que os soldados romanos receberam dinheiro para espalhar que os discípulos de Jesus que tinham tirado o corpo de Jesus do seu túmulo. Isso para dizer que mentir a gente sempre soube, né? A possibilidade de desvirtuar, de alterar verdades, sempre fez parte das relações humanas e do convívio social. Principalmente quando a gente tem desafetos. Então, acredito que primeiro que a gente precisa, o terreno que a gente precisa começar pisando é que a gente está falando do campo da ética. A gente vai falar sobre fake news a partir do chão da ética. Então, tudo que eu falar aqui que tem a ver com o fenômeno religioso, que é um fenômeno que eu estudo, e como tenho observado esse fenômeno da fake news no ambiente religioso, é o que eu vou tentar compartilhar com vocês. Então, bom, de qualquer forma, dizer o que é fake news. Fake news, fake é a palavra raiz, né, que significa em inglês falsificação, alteração, fabricação, é algo forjado, é algo distorcido, é algo que às vezes é inventado, tem de tudo um pouco. Tem fake news que é a partir de um fato real e que se desdobra como mentira, uma narrativa mentirosa a partir de um fato real. Tem fake news que tem metade mentira, metade verdade. Quer dizer, começa com aproveita um contexto, fala-se uma mentira sobre esse contexto real. E tem fake news que é completamente mentira. É uma mentira deslavada do início ao fim. Então, assim, é diferente de mentira e é diferente de boato porque ele surge num contexto, surge num cenário. Mas antes de falar desse cenário, eu queria que todo mundo que estivesse vendo essa live soubesse que tudo que eu for falar também, eu estou partindo do que o INTC, o Instituto Nacional de Comunicação e Tecnologia da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, ela tem estudado sobre o fenômeno da comunicação digital e na Bahia assumiram um viés de comunicação digital sobre política, né? Sobre democracia. Então, o INTC é uma rede de mais de 70 laboratórios brasileiros e estrangeiros e que desde 2002 tem pesquisado exaustivamente sobre o fenômeno da comunicação em mídias digitais. Então, muito do que eu falar aqui vai ser a partir do que eu estudei do INTC e eu acredito que é importante a gente estar atento a essas fontes, né? Isso tem a ver com o que a gente está conversando, com essas fontes confiáveis quando a gente conversa sobre fake news. Bom, mas voltando ao ponto. Fake news tem 4 características principais. Primeiro que é um produto para ser consumido digitalmente, né? Quando você fala de fake news, você está falando da pessoa que compartilha no seu celular, está falando da pessoa que, se é presencialmente, no máximo, ela pega aquele celular e você vê a cena, né? Acho que todo mundo já viu. Aqui, ó, mostrando o celular para outra pessoa. Pode ser só um vídeo engraçado da criança, do neto, mas também pode ser uma fake news. Caso a pessoa mostra a fake news, mostra a notícia, mostra o meme, mostra o áudio para as pessoas de forma digitalizada. Então, é um produto para ser consumido digitalmente. E tem que cumprir um papel, uma função para quem mostra, para quem repassa, para quem transmite. Então, consumido digitalmente que cumpre o papel. Segunda característica é a velocidade de disseminação. É muito rápido. Antes, em 2016, quando surgiu esse fenômeno como tal, ainda mais. Hoje, a plataforma como o WhatsApp já disciplinou um pouco mais desses compartilhamentos. Se não me engano, até 5 pessoas você consegue compartilhar um material, um conteúdo. Mas há 3 ou 4 anos atrás você conseguia compartilhar isso com 250 pessoas, um só conteúdo.
Então, E de isso acordo era com o conteúdo, agora só se pode compartilhar uma vez. pronto. E, então, a velocidade de disseminação é uma outra característica. A terceira característica é o alcance. O alcance, você pode estar no Rio Grande do Norte, eu estou aqui em Salvador, e, enfim, a gente pode compartilhar uma fake news para qualquer lugar do Brasil, em qualquer momento. Basta que a pessoa tenha um celular e um pacote de dados para o WhatsApp, que hoje em dia as operadoras trabalham, né, em suas promoções com esses pacotes em que o WhatsApp é liberado. Então, o alcance é muito grande. E a quarta característica é a capilaridade, sem precedentes. Uma informação fake news é uma informação quase sempre não buscada. É uma informação recebida. Ela passa por brechas e não escolhe bolso. Ela chega no bolso da pessoa, o celular quando está no bolso, mas não escolhe bolso de muito dinheiro ou de pouco dinheiro. Portanto, não tem barreiras de classe, não tem distância geográfica, nada. Uma pessoa, em qualquer lugar, com um celular e um WhatsApp, é capaz de produzir e receber material dessa natureza. Então, estão aí as 4 características da fake news. Consumido digitalmente e cumpre um papel ou função para quem transmite ou repassa, a velocidade de disseminação, o alcance e a capilaridade. Braga, e a relação de fake news e religião? Como é que se dá essa relação? Padre, esse é um papo que daria mais do que uma live, né? Mas o que é que eu posso... Vamos começar com alguns aspectos. As redes sociais, e aqui eu preciso fazer uma pequena distinção. Redes sociais, como o próprio nome social diz, ele tem um aspecto público. Então, o Twitter é uma rede social, o Facebook é uma rede social, o Instagram é uma rede social, porque você publica, você torna público um conteúdo seu, ou um conteúdo que você gosta. Essa é uma diferença importante, porque quando você coloca uma coisa de forma pública, você pode ser responsabilizado civilmente, juridicamente, por aquilo que você postou. Então, se você posta numa rede pública e você é identificado como a origem daquele conteúdo, e é um conteúdo de perfil não legal ou ilegal, você pode ser responsabilizado. O que é diferente com o que não é considerado uma rede social, mas uma mídia digital, que é a plataforma WhatsApp. O WhatsApp é uma plataforma de mensagem, de troca de mensagens privada. E aí é que está o milindre do WhatsApp. É muito difícil você conseguir identificar o surgimento de determinados conteúdos no WhatsApp. E isso faz com que as pessoas possam, do seu ambiente mais privado, mais íntimo, expressar conteúdos, expressar pensamentos, expressar opiniões, ou compartilhar algum tipo de opinião ou algum tipo de notícia que para elas tem a ver com a sua identidade, né? Então, falar de religião ou de fé com rede social tem a ver com essas ambiências de convívio, né? Os grupos de WhatsApp. Você tem grupo de WhatsApp para todos. Você tem grupo do trabalho, você tem grupo da família, você tem grupo dos colegas de colégio, você tem grupo da associação da sua profissão, de advogados, de médicos, de administradores. Enfim, você acaba se associando com as pessoas a partir de seus grupos de convívio. É também um espaço, ainda mais agora, nessa experiência de distanciamento social, um espaço de distribuição de afetos, né? Nós estamos aqui conversando, as pessoas estão colocando coraçãozinho aqui, ou seja, nós estamos manifestando um afeto para com você, para comigo. Eu ligo para minha mãe por videochamada, né? Pelo menos 3 ou 4 vezes na semana para conseguir trocar esses afetos com ela. Então virou também um aspecto, tem esse aspecto de distribuição de afetos. O WhatsApp também tem uma experiência de negócios, de serviços, né? As pessoas com renda mais baixa, o WhatsApp é muito importante porque é lá que a pessoa que vai pedir uma água, que vai pedir um serviço de consertar
a lâmpada, que vai pedir um serviço de passar, de desentupir a pia da casa, essas pessoas elas precisam do WhatsApp para esse tipo de demanda. E também tem a formação de grupos identitários, né? E aí, grupos identitários, pessoas que gostam de futebol, como você e eu, pessoas que buscam espaços nas redes sociais de pessoas que gostam de futebol, pessoas que gostam de carros, pessoas, enfim. Ocorre que de 2010, 2011 para cá, alguns grupos que a gente considera de ultradireita, que tem em sua pauta, sua visão de vida, aspectos como o combate ao comunismo, ou o combate aos homossexuais, ou, enfim, esse tipo de ser contra cotas raciais, esse tipo de pauta política acabou agregando muitas pessoas. Isso também é verdade no ambiente religioso. Só que assim, quando você está no grupo de família, por exemplo, você tem o seu parente que é médico, mas você também tem um parente que não estudou, você tem um parente que tem 70 anos, você tem um parente que está agora com 15 anos. Então você alcança muitas pessoas. E ali você tem digamos assim, a manifestação de muitas de suas crenças. Aí a palavra, crença. Então, fake news tem, do ponto de vista da experiência religiosa, muito a ver com crença. As pessoas, elas compartilham aquilo em que elas acreditam, ou aquilo sobre os quais elas têm crença. E esse é um grande problema, né? Inclusive, algumas posturas, né? Repassa para a gente correntes, né? Que às vezes são correntes de oração, né? E já fala lá, não quebre essa corrente de oração, porque senão sua família vai ser prejudicada, ou seja, já tem aquela ameaça embutida numa corrente de oração. E assim, é um fenômeno muito amplo, eu não tenho como falar sobre tudo agora, mas o que eu posso te dizer é que nós somos religiosos desde o Paleolítico, mas a gente só começou a mexer com política e com ciência há uns 5.000 anos. Então, nós antes de sermos políticos, antes de sermos seres que pensam racionalmente, cientificamente, nós somos religiosos. Então, a religiosidade, ela vai fluir em todas essas dimensões. É isso. Há alguns aspectos da religião com as fake news são essas. Os afetos que mobilizam, os objetivos de conversão, né? Ontem a gente acho que conversou um pouco sobre isso, né? Quem compartilha uma notícia, quem compartilha uma fake news, quem compartilha um conteúdo, tem como pressuposto que aquilo ali é importante para que a pessoa que vai receber se aproprie, né? De alguma forma se convença daquilo. Né? Tem um aspecto de conversão. Então, falamos de crença, estamos falando agora da postura de converter aquele que recebe a notícia. Então, pode falar. E não somente para quem manda a mensagem, mas também para quem recebe e fica indignado quando, diante de uma falsa notícia, de uma fake news, que necessariamente transgride toda uma ideia identitária que outras pessoas têm de que é um cristão, uma pessoa da igreja. Então, como é que essa pessoa é capaz, é da igreja, sempre vai, participa do seu grupo de oração e tem esse comportamento, assim, legitima tal coisa, entendeu? Que, por sinal, cria até uma reação, até, por mais que seja de reacionária, mas é a mesma coisa, dá vontade de entrar em comunicação e dar uns gritos, mandar uma mensagem, gritar e dizendo, né? Quando, na verdade, a postura deveria ser outra, né? Até porque, na comunicação, a disputa de convencer o outro nunca dará espaço ao diálogo. Nunca haverá diálogo a partir daí. E aí, você falando disso, os processos de legitimação das fake news, né? Me lembrei disso também.
Quando você recebe uma notícia de um desconhecido, é uma coisa. Quando você recebe um conteúdo do seu avô, do seu primo, do seu amigo, é diferente, né? Você gosta daquela pessoa, você tem afeto por ela, sabe que ela gosta de você gosta dela, então assim, você passa pela experiência, poxa, a pessoa me mandou isso, ela não vai querer o meu mal com isso, ela vai querer o meu bem. Então, isso de uma forma ou de outra, ela vai inclinando a quem recebe fake news sobre aquele conteúdo, né? Sobre um olhar um pouco mais generoso sobre aquele conteúdo. E se a pessoa não tem, nesse momento, um discernimento, porque assim, pode ser nosso avô, pode ser nosso primo, pode ser nosso amigo, mas são pessoas que erram, são pessoas que falham, são pessoas que se equivocam. E se a gente não tem esse discernimento, a gente continua repassando esse tipo de conteúdo sem filtro. E isso é prejudicial não só para as pessoas que nos repassaram, mas para a gente e para quem a gente vai contagiar ou contaminar, né, com os conteúdos falsos. Mas eu acho importante, padre, um pouco retomar a origem da fake news, porque se a gente não retomar essa origem, talvez as pessoas estejam pegando só como se sempre existisse. Não sempre existiu, né, as fake news. Eu posso dizer, por exemplo, que a discussão sobre fake news começou na universidade mais ou menos em 2016. Olha, o longínquo 2016. Em 2016 se levava pouco a sério a fake news, porque parecia um fenômeno um pouco anedótico, passageiro, mas que com o tempo se demonstrou muito persistente, né? E se revelou o sintoma de algo muito mais complexo, que vinha por detrás das fake news, né? Então o fenômeno fake news se explica em face de fenômenos que estavam presentes no cenário de 2016. Podemos dizer, então, o ano de nascimento da fake news é 2016. E o que é que estava presente no cenário de 2016? É muito importante não perder esse chão de 2016 de vista. Primeira característica, a hiperpolarização da política. As posições de centro, as posições moderadas, elas acabaram desaparecendo, ficaram só os extremos. Em 2016 o país estava, hoje ainda está bastante, mas 2016 ficou extremamente polarizado. Então, esse é um primeiro contexto do nascimento das fake news. O segundo, o avanço da direita conservadora ou ultraconservadora no mundo, né? A ultradireita 2.0. Isso aconteceu no Brasil, mas também aconteceu com Trump, a eleição de Trump, com o Brexit. Né? Aconteceu na Argentina, se bem que a experiência argentina foi muito mais suave, muito mais democrática, né, do que a nossa. O Brexit, né, quer dizer, a saída do Reino Unido, da Europa, né, da União Europeia, tudo isso foi percebido e foi um novo fenômeno realmente. Por quê? Porque essa ultradireita 2.0, ela foi que, do ponto de vista político, foi a que primeiro ocupou esse espaço da internet e das redes sociais. E que soube trabalhar com essa ferramenta como ferramenta de comunicação, de transmissão de seus valores, de sua visão de mundo. Então, assim, eles realmente, a ultradireita 2.0, ela partiu na frente. Então, a eleição de Trump, por exemplo, ela foi muito em cima dessa plataforma digital. Em 2016, aqui no Brasil, quem reunia essa ultradireita 2.0, à época era o deputado Marco Feliciano, pastor, né? E aí tá a religião aí, você vê já sempre em consonância ou em interação com esse fenômeno. Era o Marco Feliciano pela agenda anti-homossexual, o anti-gay que o Marco Feliciano sempre levantou. E esses grupos de ultradireita, extremamente reacionários e conservadores, eles gostavam dessa pauta, colocavam como bandeira e se aglomeravam ao redor de Marco Feliciano. Só que Marco Feliciano não se projetou, digamos assim, politicamente. Depois, curiosamente, veio o Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha era um perigo, porque o Eduardo Cunha tinha a bancada da bala, da Bíblia e do boi na mão dele. E a gente descobriu por quê, né? Com os esquemas de pagamento de distribuição de dinheiro para deputados, com tantos deputados na mão ele tinha. Mas ele morreu, faleceu politicamente, e foi preso, enfim. E aí surge, em 2016, quem? Na fatídica sessão da Câmara, de mais de 10 horas, um deputado foi ao microfone para elogiar um torturador,
e nessa fala dele, ele trouxe para si as câmeras e microfones de todo o país e parte do mundo, por algo ruim, mas que para essa ultradireita 2.0 era algo bom, era algo, eles se sentiam representados, né, que era, na época, ainda mais ou menos conhecido deputado Jair Messias Bolsonaro. Ele atraiu, então, essa atenção e se tornou, para essa ultradireita 2.0, o líder. Pouco a pouco foi se consolidando como líder. Então, o terceiro elemento também desse contexto é que as fake news são resultado de mudanças das condições sociais de comunicação. Isso significa o quê? A gente pode falar de forma muito clara de exclusão social no Brasil, mas a gente não consegue falar com a mesma intensidade de exclusão digital. Por quê? Porque em qualquer lugar do país, em qualquer interior do Nordeste, você vê que tem pessoas com celular, com rede, com internet, com o WhatsApp para poder se comunicar. Então, aquela ideia de exclusão digital, ela é muito mais restrita do que a exclusão social. A exclusão social é maior do que a exclusão digital. Todas as pessoas, digamos assim, a classe média, é muito comum que as pessoas tenham, inclusive, mais de um celular. Tenham 2 celulares, pelo menos 2 números de celulares, para poder se comunicar e trabalhar. Uma outra questão é que você, Maciel, e eu, nós ainda somos de uma geração offline. A gente tinha sentido a gente falar, vou sair da internet. Hoje em dia não tem, eu vou sair da internet. Essa expressão ela caiu em desuso. Não tem tanto sentido você falar que sai da internet. Então a gente está com a geração online full time. Não tem mais essa coisa de sair da internet. Isso era coisa de velho como a gente, Marcelo. Aí, enfim, pode falar também se quiser, mas é porque tem criaturas. Beleza. Dentro do contexto também, são criaturas do universo digital, né? Aí dentro desse contexto, a popularização do WhatsApp, né? Realmente, as camadas mais pobres da população, elas se conectaram e fizeram uso mais intenso da ferramenta internet com o WhatsApp. Foi o que fez com que realmente essa inclusão digital também fosse procurada pelas pessoas mais pobres. Até então, as pessoas tinham que ter um computador, tinha que ter, enfim, um estabilizador, o investimento para você conseguir se incluir digitalmente era muito grande. Depois não, você consegue comprar um celular de R$300 e botar uma internet, comprar um chip, enfim, e aí você consegue se incluir digitalmente. Então, isso foi muito, muito importante. Nesse sentido, a gente tem, além dessas características, pode falar. Não, continue. Ainda as fake news imitavam, ainda em 2016, o formato dos jornais. Então, eles inventavam um jornal, vamos dizer assim, Gazeta de Umarizal. Gazeta de Umarizal está lá, não sei se existe esse jornal, não existe não, né? Não existe esse jornal. Não. Mas, enfim, fake news era assim, a pessoa inventava, formava um layout Gazeta de Umarizal, colocava uma manchete fake news e como que para tentar dar credibilidade àquele conteúdo. Isso foi em 2016, faz muito tempo, né? Muito, muito tempo. Hoje em dia, a fake news ela ganhou qualquer tipo de forma. Tem forma textual, tem forma gráfica, tem forma de meme, tem forma de áudio. Inclusive, a forma de áudio foi uma outra razão para a inclusão digital e para o rompimento das camadas sociais. Por quê? Porque rompeu com a barreira do analfabetismo, né? Tem gente que, infelizmente, ainda tem muita gente no Brasil, no interior do país, analfabeta. Então, assim, não conseguia acompanhar os textos que estavam sendo discutidos no WhatsApp. Mas acabou isso, porque o WhatsApp agora tinha a função áudio. Então você falava. Então você vai observar que as pessoas mais simples, elas não escrevem no WhatsApp, elas falam no WhatsApp. E o áudio se tornou também um outro formato de disseminação de fake news. Inclusive com aqueles fake news que falavam assim, vamos fazer esse áudio chegar ao governador do estado, porque está acontecendo isso e aquilo, espalhe para as pessoas, não sei o que, até chegar no governador do estado. Esse tipo digamos, de chamada, de áudio, ainda faz muito alarde, né? Faz muito alarde. E por fim, mas não menos importante, talvez o mais sério,
é que a fake news tem um aspecto de malignidade desde suas origens. Malignidade. A pessoa que compartilha fake news, ou que, na verdade, a pessoa que produz fake news, que produz conteúdo falso, e algumas, ou uma boa parte das pessoas que repassa fake news, principalmente quando sabe que é fake news, porque esse é outro fenômeno. A pessoa sabe que é fake news e mesmo assim repassa. E isso é que é o, para quem é cristão, né? Isso que dá aquela, meu Deus do céu. Mas em função mesmo da consecução de objetivos para confirmação da sua identidade, da sua visão de mundo, da sua visão de vida, da sua moral, dos seus valores. Quer dizer, você está pouco se lixando para as diferenças, você está querendo só afirmar a sua visão de mundo, a sua identidade. E isso do ponto. Nesse ponto, já responde uma pergunta aqui de Esther. Ela diz assim: boa noite, minha filha que faz jornalismo me diz que a fake news geralmente são produzidas por robôs. Não, são disseminadas, né? Produzidas não. Existe também, Marcel, o INTC, ele fala de fake news que são produzidas por robôs, na verdade por logaritmos. Na verdade, um ser humano coloca lá um logaritmo para pegar alguns temas de grande, digamos assim, de grande impacto afetivo, né? Porque, assim, os afetos que mais mobilizam as pessoas para compartilhar fake news são a indignação, a raiva e o ódio. Em 2017, se não me engano, quando estourou aquela cantora Pablo Vittar, eu me lembro de uma fake news que se espalhou pelo WhatsApp, foi muito, muito, muito impressionante como essa fake news se espalhou, que misturava o Pablo Vittar, misturava a questão de aborto e misturava um outro tema polêmico que era, se não me engano, comunismo. Enfim, sei que misturou, o logaritmo conseguiu criar uma fake news falando de Pablo Vittar, que estava em voga, de aborto, que é um tema sempre polêmico, e de comunismo, que é aquele que ativa muitas vezes a raiva, né, o ódio de muitas pessoas que infelizmente não sabem nem direito o que é comunismo, mas tem raiva de comunista. Então, uma fake news que juntou esses três ingredientes que bombou, acho que foi em 2017, no WhatsApp. Então, a indignação, a raiva e o ódio são os afetos que fazem as pessoas clicarem o compartilhar. Você pode repetir os três afetos? Certo. Indignação, a raiva e o ódio. São os afetos que as fake news buscam ativar nas pessoas, provocar nas pessoas, para desdobrar daí um compartilhamento ou um repasse. Quer dizer, isso também existe, você sabe, né? Existem escritórios, indústrias de fake news, né? Isso se tornou algo profissional, tem gente que ganha dinheiro com isso, não é pouco dinheiro não. A CPMI das fake news, inclusive, está procurando saber justamente isso, de onde vem o financiamento de tanto conteúdo falso que se no país, especialmente do ponto de vista de uma corrente política do país, que hoje é representada no bolsonarismo. Então, assim, a gente tem muito esse desafio para vencer. E é tão interessante como a dimensão do afeto, ele necessariamente, para impactar, como não impactar, por exemplo, pessoas religiosas que já têm a sua sensibilidade a certos elementos que lhes são sagrados, né? Eu acho que essa parte é que cai em cheio diante da pergunta da nossa live, né? Por que os grupos religiosos são tão propensos a vivenciar ou a divulgar ou a ter dentro dos seus grupos a propagação do fake news? Pronto. E aí a gente já falou algumas palavrinhas-chave. Os grupos religiosos, eles primeiro, eles são movidos pela perspectiva da identidade. Os grupos religiosos eles estão movidos pela perspectiva da conversão, né? Eu preciso fazer com que o outro se converta. Os grupos religiosos eles também estão movidos pela propagação da sua visão de vida, pela sua visão de mundo, pela sua cosmovisão. Os grupos religiosos também eles estão afeitos à perspectiva de combate ao mal, de combate ao maligno,
A crença, a gente falou de crença, né? A relação com a crença, quer dizer, o religioso, deixa eu ver se eu consigo me explicar sem ser, digamos assim, muito... Há pessoas que politicamente se consideram muito tementes a Deus, são piedosos, são religiosos, mas que colocam, acima de tudo, um alvo, um inimigo como objeto de sua militância, né? E geralmente quando você usa até essa expressão, colocar um alvo como objeto de sua militância, um ataque, né? Olha a linguagem, né? Um alvo, um ataque, uma busca de eliminar determinado elemento da sua militância. Se o Papa Francisco falar alguma coisa contra essa sua perspectiva, contra isso que você crê, essa sua crença, e aí como eu já falei nisso, deixa eu continuar falando, né? Não, pode. Se uma pessoa acha que o comunismo é algo que é demoníaco, é diabólico, que tem que ser destruído, se o Papa Francisco fala que tem o comunismo ele tem a ver com o cristianismo muito mais do que as pessoas pensam, quem não presta, o comunismo ou o Papa? O Papa. E aí a pessoa religiosa, ela entra num tipo de relação com a sua crença que deixa de ser fé. Não sei se eu me fiz entender. Sim, Porque a sim. experiência de fé é uma experiência libertadora, é uma experiência que faz você rever a sua visão de vida, a sua experiência, a sua visão de si mesmo, a sua visão das suas relações. Enquanto a experiência de crença é uma espécie de convicção que, se eu perder essa convicção, eu parece que me esvazio. E não é verdade, né? Isso é uma coisa Eu que... me- Exatamente, porque se desorienta. Até porque Uhum. na perspectiva cristã, a fé, ela sempre é um conduzir diante de um caminho ainda incerto. E na medida em que você busca, há passo de crescimento e de contínua conversão. Ao passo de que, segundo o que você diz, a crença, ela, isso, dentro dessa perspectiva, né? Ela crença como uma fixação ideológica de algo fechado, entendeu? Faz com que ela se aprisione e encontre maneiras para poder permanecer ainda, digamos assim, diante do seu sistema de crença, ainda na mesma militância. E aí eu entro um pouco, eu vou entrar um pouquinho também no aspecto religioso de outro ponto de vista. Agora a gente está aqui na pandemia, enfim, estamos todos em distanciamento social. Qual é a postura de boa parte das igrejas evangélicas em relação ao coronavírus? No início, pelo menos, era aquele discurso muito de o Senhor vai nos proteger, o Senhor não vai deixar que nada aconteça aos seus eleitos, nós estamos, enfim, temos o corpo fechado, esse tipo de discurso triunfalista, de que Deus é maior e vai nos proteger. Qual foi o gesto do Papa Francisco em relação à pandemia? O primeiro gesto do Papa Francisco em relação à pandemia? Fazer uma celebração na Praça de São Pedro totalmente vazia. 23 de março, nunca me esqueço, foi um dia que tocou muito meu coração. A praça vazia, a Praça de São Pedro vazia, ele sozinho, chega claudicante até o centro da praça, vira para as pessoas ou para as câmeras, e você percebe o rosto do Papa, isso me tocou muito, o rosto do Papa Abatido. abatido, cansado. Ele sentia o peso do sofrimento da humanidade. E aquele gesto foi muito potente, porque ele alcançou, Marcelo, você não tem noção, quantas e quantas pessoas de onde eu convivo, principalmente da universidade, que é gente que muitas vezes Não até são rejeita a religiosas. religião, até rejeita a religião, mas como eles se sentiram tocados pelo gesto do Papa. E o ensinamento do Papa naquele dia foi o seguinte: a religião ela não pode ser vivenciada de forma triunfalista, a religião ela precisa nos ensinar que Deus sofre conosco, que Deus torna o nosso sofrimento um sofrimento que nos eleva à sua condição de sagrado. Há algo ali que está para além do que a gente pode proclamar enquanto palavra, né? É muito bom
enquanto fiel, enquanto católico, eu me senti muito, muito, muito confortado por perceber no Papa Francisco alguém que me fez enxergar que naquele momento Deus sofria conosco, o Pai sofre conosco, Jesus sofre conosco. E sem essa coisa triunfalista, sem essa coisa de acepção de pessoas, porque quem não crê vai ser contaminado, quem crê... Enfim, a gente via esse tipo de discurso, né? Mas essa experiência que o Papa Francisco trouxe de vivenciar a dor é algo que, do ponto de vista do mecanismo de funcionamento da experiência religiosa, a gente pode vincular ao que é fake news, porque o discurso dessas igrejas triunfalistas era um discurso mentiroso, era um discurso falso, mas que engajava, mas que mobilizava. Então, do ponto de vista da experiência religiosa, a fake news, ele também tem essa característica. O engajamento, né, provoca engajamento e provoca triunfalismo. Né? É algo que estamos no combate, estamos numa batalha, e a gente precisa vencer, e a gente precisa usar de todas as armas para isso. Inclusive a arma que eu sei que é falsa, que eu sei que não é eticamente aprovável. Né? Eu minto, ou eu sei que é uma mentira, eu repasso essa mentira para tentar provocar a conversão das pessoas. E isso, do ponto de vista ético e do ponto de vista religioso, é uma tragédia. É muito triste. Uhum. E Braga, já que a gente já está chegando próximo do tempo limite, porque acabar com as fake news. Como uma pessoa religiosa, porque na verdade essa live é espiritual e o contexto de quem eu tenho esse diálogo é justamente cristãs e pessoas religiosas. Mas ao mesmo tempo lanço um olhar porque todo cristão ele deve ser ele é um ser humano, ele deve ter uma ética, né? Ele deve assumir para si os mesmos sentimentos de Jesus quando, na Bíblia, está relatado de que ele sempre fez opção por aquele que estava mais longe, né? Como o Cântico de Maria, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Ele fez uma opção, foi contextualizado, ele nasceu numa família pobre, fez opção pelos pobres, radical, apesar, é claro, que seu anúncio era universal. Ele foi morto justamente por estruturas. Então, o ser humano religioso, ele também é contextualizado e o anúncio, ele também tem uma palavra divina, um anúncio, ele também deve estar respaldado pelo bem comum, por uma boa notícia para os homens, né? Tem que ser uma bem-aventurança. Então, para o cristão, que é humano, contextualizado, e esse anúncio lhe exige uma postura ética, uma postura de verdade, uma busca de ser ético, de ser respeitoso, de conciliar, de buscar o bem comum, quem para esse se pode evitar, se é que pode, alguma pista que ilumine para que a gente não caia nisso? Eu preciso dizer claramente que a afirmação da vida é o princípio fundamental da ética. Vou repetir. A afirmação da vida é o princípio fundamental da ética. Se o meu discurso, se a minha linguagem, se os meus símbolos apontam para a morte, eu estou fora desse campo. Eu estou me comunicando fora desse campo. Eu estou me relacionando fora desse campo. Os gestos que apontam para a morte, os gestos que desprezam a vida, as palavras que desprezam a vida, estão fora do terreno da ética. Fake news é um fenômeno que está fora do campo da vida, da afirmação da vida. Veja, eu não estou dizendo que está fora do campo da afirmação da verdade. Aqui eu não estou tratando de verdade nem de mentira.
Eu estou, antes de tudo, tratando de vida. A fake news, portanto, ela não é o contrário de verdade. A fake news é o contrário de vida. Então, quando a gente afirma isso, é justamente porque a fé, ela precisa estar posta na experiência de ressurreição. A fé precisa estar posta na experiência de renovação da vida. A fé precisa estar retornando ao campo de que as pessoas não sejam levadas a renegar a determinados grupos de pessoas, até determinadas comunidades, movidas por preconceito, movidas por discriminação. Eu me lembro muito bem, Marcel, que na época, em 2018, né, quando nós estávamos no pleno processo eleitoral, os grupos religiosos eles se mobilizaram muito em cima de fake news que surgiram a partir daquela passeata Ele Não, que foi protagonizada por mulheres, né, basicamente. Aquela passeata, ela foi um caldo assim, de produção de fake news enorme. Tanto é que depois daquela passeata, antes do primeiro turno, o Bolsonaro ele como que atingiu um piso de, sei lá, 25% de intenções de votos e daí não desceu mais, não caiu mais. E o que se afirmava ali era realmente o que as pessoas falavam nos grupos religiosos. Mandavam fotos dessas manifestações, essas manifestações e diziam nas fotos que mandavam: e aí, é isso que vocês querem? É isso que vocês acreditam? É isso que vocês querem para o país? E esse tipo de linguagem discriminatória, de apontar o dedo, o próprio candidato à época, ele usava, né, um dedo em riste, né, assim como se fosse uma arma para poder, digamos, viralizar a sua presença, etc. São todos elementos daquilo que a gente percebeu que de conteúdo de morte, né? A gente está vivendo um momento de necrofilia. Necrofilia é realmente o culto à morte e a política da morte, como tem pautado a nossa discussão pública nesses últimos tempos. Mas, só para não deixar de responder, porque eu sei que ontem a gente conversava sobre isso, né? Essa pergunta, como acabar com as fake news, é uma pergunta bem, bem difícil de a gente responder Ou de forma melhor, objetiva. como o cristão, que é um cidadão, que é chamado a viver a sua ética, pode assumir uma postura autônoma, verdadeira diante da sua fé, diante desse fenômeno? Primeiro a gente tem que considerar o seguinte: as pessoas elas não querem acabar com fake news. Por quê? Por que uma pessoa educada, estudada, ela repassa fake news? Uma pessoa que estudou, que fez às vezes mestrado, é médico, é advogado. Os grupos que mais disseminam fake news são os grupos de médicos, são os grupos de advogados, são os grupos de amigos de escola, são os grupos de família. São os maiores disseminadores de fake news. Não se acaba com fake news porque é conveniente. Porque é conveniente para esses grupos, porque é conveniente com sua fé, porque afirma suas cosmovisões, enfim, alcança determinados objetivos. As fake news também têm essa questão de que eu alcancei determinado objetivo, passou aquele objetivo determinado, conseguiu alcançar, mas você falou aquilo, não, faz de conta que nunca existiu aquela informação. Mas o que eu posso dizer? Além dessa postura de discernimento, de estar na relação com sua fé, não com sua crença, mas com sua fé, eu poderia também ampliar um pouco a resposta em relação a ações. Por coincidência, Marcelo, anteontem surgiu um perfil no Twitter chamado SLPNG Giants. É um perfil que denuncia ambientes virtuais que acolhem fake news. Deixa eu tentar ilustrar para ver se eu consigo fazer mais claro. Esse perfil do Twitter avisa as grandes empresas que os seus anúncios
da Samsung, da Jeep, do Banco do Brasil, eles estão sendo exibidos em sites de propagação de fake news. Tem um site muito disseminado, que é o Jornal da Cidade Online, que ele propaga muita fake news, e que o Google vende, né, no lado do site, assim, aquelas propagandas. Quer dizer, a empresa ela não patrocina aquele site, ele paga ao Google para fazer aparecer aquelas suas logomarcas em determinados links. E essa empresa, e esse perfil do Twitter, eles identificam as marcas que estão aparecendo em sites que acolhem fake news e denunciam para as próprias empresas. Essa ação é importantíssima e de uma forma muito rápida, em 3 dias eles já conseguiram tirar desse Jornal da Cidade Online cerca de 8 patrocinadores. Quer dizer, a Samsung, a Jeep, a Banco do Brasil, que apareciam nesse site, foram notificados e eles foram até o Google e pediram, ó, não quero que meu anúncio apareça nesse site. E assim o Google não monetiza, ou seja, não paga o site por ter veiculado aquela propaganda. Então, uma maneira muito interessante de asfixiar economicamente essa indústria de fake news, né? Então, se vocês puderem seguir, quem está vendo a gente, é o @slpng _giants, em inglês, né? GIANTS _PT, que é em português. Depois o Marcel pode colocar aí nas redes dele para poder facilitar para o pessoal olhar e você seguir e poder também mandar para eles denúncias, né, de fake news que vocês veem, se está associado a alguma empresa, alguma marca, manda para eles, que aí eles podem fazer o trabalho de denunciar junto ao Google. Muito bem, Braga. E para concluir, o que é que você gostaria de nos dizer agora? Porque só falta 5 minutinhos. Primeiro eu queria agradecer você, me fez o convite, o tema surgiu de você e me pareceu muito instigante, porque apesar de ser uma coisa que está no meu convívio, no meu cotidiano, mas eu realmente nunca tinha parado para pensar sobre isso, para tentar organizar a cabeça sobre esse tema, e me enriqueceu muito poder parar para pensar sobre isso. Queria agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que esteve com a gente. Eu vi algumas pessoas aqui que também me conhecem, que eu acredito que vieram assistir porque eu divulguei nas minhas redes também que ia estar aqui contigo, conversando, batendo esse papo. Agradecer as pessoas da paróquia, né, os seus seguidores, pela confiança também de poder me escutar. E dizer, gente, que se a gente, enquanto cristão, enquanto religioso, puder, do ponto de vista da experiência religiosa, de fato, assumir uma postura diferente, é essa. É a de a gente não se deixar afetar pela indignação, pela raiva e pelo ódio para compartilhar notícias falsas, né? Sempre checar, sempre olhar se aquilo ali tem uma fonte verdadeira. Tem até uma fake news, para não dizer que eu só falei de um lado, rolou uma fake news de que tubaína, Marcel, era um método de tortura da ditadura militar. Não sei se você chegou a ver isso, mas Sim, soube hoje. Quando o Bolsonaro falou de que a direita toma cloroquina e a esquerda toma tubaína, surgiu a fake news que a tubaína era um método de tortura da ditadura militar. Isso era fake news, uma fake news de esquerda, né? Para poder potencializar a visão ou a imagem de ditador, de autoritário que Jair Bolsonaro tem. Mas, na verdade, é uma fake news. Então, assim, eu procurei também, pesquisei, não compartilhei, achei que era coerente com a minha crença, veja. Acredito realmente que Bolsonaro é autoritário e ele falaria um negócio nesse nível. Mas não compartilhei, porque eu não sabia, não tinha certeza. Quando realmente fui procurar, não era verdade. Eu, graças a Deus, que eu não compartilhei, porque eu já ia para uma live hoje à noite falar sobre isso e, e já ia ter caído na mesma situação. Então, se você tem suas crenças, não é proibido ter suas crenças, mas não faça que sua crença seja maior do que a sua fé. A sua experiência de fé, a sua experiência religiosa, ela é muito maior do que suas crenças. Sua visão de mundo, sua visão de vida, sua visão política. A sua fé tem que ser maior. Muito bem. Gente, esse é José Braga, o professor José Braga. Estudamos juntos na mesma universidade, tanto em Fortaleza como também em Bogotá. Obrigado, José Braga. Deus abençoe. Um forte abraço para toda a sua família, viu? E como Obrigado, você mesmo diz, na raça e na paz. Na raça e na paz dele.